Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos, vamos embora. Atualizações do esporte, meus amigos. Jogador do esporte pode ser vendido para time da Série B, meu velho. Vou trazer todos os detalhes aqui, mas eu digo logo, para mim, na minha opinião, o jogador foi injustiçado, viu, meu velho? Mas antes, meus amigos, da gente trazer essa notícia, deixa teu like no vídeo e se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, antes da gente falar sobre esse jogador aí que está para ser vendido, eu queria lembrar a vocês um negócio, para que vocês não esquecido, que sábado tem jogo do esporte e tem um jogadorzinho que joga lá no Bahia, conhecido mais como Jubas Iscariotes, o Iscariotes do esporte, que vai jogar sábado, meus amigos, na Ilha do Retiro, desde a saída dele do esporte, desde a saída de Juba, que Juba não pisa na Ilha do Retiro, já levou cartão amarelo, já ficou doente, já fez tudo que podia para não vir para o esporte, porque sabia que ia ter aquela sonora vaia. Mas falando aí, que eu já quero a tua opinião em relação a esse jogo aí de Juba. Você acha que Juba saiu pela porta da frente ou pela porta de trás da Ilha do Retiro? Deixa aí nos comentários. Mas a minha opinião, meus amigos, que Juba teve uma parcela de culpa muito grande do jogador e também teve outra parcela de culpa do seu Yuri Romão, tá? Porque Yuri Romão não chegou ontem aqui, não chegou esse ano. Porque Juba, meus amigos, saiu do esporte em 2023. Qual é a parcela de culpa, na minha opinião, do jogador? Primeiro, não queria dar entrevista dizendo que ia sair do esporte, tá? Isso aí eu já achei chato, porque ficou na dúvida, sai ou não sai, renova ou não renova, o que é que vai acontecer com o Juba? E principalmente, que a gente estava numa reta muito importante em 2023, para uma subida, era o principal jogador do esporte e simplesmente ele deixou a gente na metade da temporada. Ah, Jackson, mas o jogador é profissional, ele tem que viver a vida dele e tal, beleza. Isso eu concordo, todos os jogadores, ninguém é obrigado a jogar em time nenhum. Mas no mínimo daria para ele ter terminado a temporada, que valorizaria mais para o esporte. O esporte nesse rolo todinho não ganhou nada e a gente vai conversar sobre isso. Mas o jogador, por mim, saiu pela porta de trás em relação a isso da Ilha do Retiro. O outro culpado, que é o culpado de sempre, é ser o Yuri Romão. Por quê? O próprio Bahia, com o Grupo City, fez uma proposta para o esporte, 5 milhões de reais para tirar ele, e o esporte não. Yuri Romão, não, a gente vai ficar com ele, vai ficar com ele. E principalmente, não ganhou 5 milhões de reais, o cara saiu de graça do esporte, uma cria da base do esporte saiu de graça. E o meu ponto principal é, não trouxe ninguém em 2023 para cobrir a saída de Juba. Juba era o cara que batia falta, era o cara que fazia mais gols, era o pilar do esporte, e a gente sabe disso e a gente perdeu ele na época. Mas deixa para o passado. Mas eu quero saber aí, se eu tiver na Ilha do Retiro sábado, eu vou dar vai Juba. Eu acho que ele foi traíra com o esporte, na minha opinião, mas deixa de vocês aí, beleza? Mais uma atualização aqui para vocês. Novidade no Brasileirão da Série A e Série B do ano que vem. Uma certeza eu sei, que a gente vai participar dessa novidade. Mesmo a gente estando na B ou na Série A, continuando na Série A, que se Deus quiser vai dar certo. Os deuses do futebol vão nos ajudar. Mas bora aí para a matéria para a gente ficar atualizado o que é que vai acontecer no ano que vem no Brasileirão. Vamos lá. Meus amigos, uma atualização do All Sports. CBF avisa a clubes que haverá impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026. Rodrigo Sintra, chefe da comissão de arbitragem, passou a informação aos dirigentes dos clubes. A novidade chegará para as Série A e Série B, segundo informações do UOL Sports. E a imagem que você está vendo é a imagem divulgada pela FIFA. Para quem não sabe, esse impedimento semiautomático é que a gente não vai precisar ficar ali passando meia hora pro VAR, dar uma olhada, puxar uma linha da cabeça dele, a linha às vezes fica troncha, para favorecer o time que eles querem, né? Que a gente tá ligado. Vai ser semi-automático. Teve na Copa do Mundo, teve no Mundial de Clubes, que é o juiz não vai interferir em nada. Vai ser o robozinho, meu amigo. Chegou lá, impedimento em segundos, tá? É negócio de, no máximo que eu vi foi 20 segundos. Passa a linha rapidamente ali e tá tudo certo. Já sabe se foi impedimento, se não foi, e valida ou não gol. Porque hoje, particularmente, atrasa muito esse negócio do VAR, olhar e puxar a linha.
e a linha fica um pouquinho mais troncha, aí perde, aí vai buscar umas besteiras que não tem nada a ver, e isso demora muito. A gente já viu aí, eu particularmente já vi aqui no Campeonato Pernambucano, eu acredito que vocês viram também, 6 minutos vendo linha de impedimento, porque a linha não conseguia sair da forma certa, e isso atrasa o jogo, e é aquela apreensão que deixa dentro de campo, a gente fica, ai meu Deus do céu, foi gol ou não foi? A gente comemora gol hoje em dia 2 vezes, tá? E não precisa, algo semi-automático vai dizer logo se é impedimento ou não. Já era para ter chegado esse ano, tá? Isso já era para ter chegado esse ano, isso foi desde a última Copa do Mundo, não foi nem Copa do Mundo de clubes. Foi a última Copa do Mundo, já tinha isso, e a CBF segurou grana que só o cara para não investir, mas graças a Deus, antes tarde do que nunca, vai deixar o futebol um pouco mais justo. O que eu acho é basicamente isso, que tem muitos clubes, que eu não vou dizer quem são, começa com Flauta, começa com Corim, mas não vou dizer que são muito favorecidos com esses impedimentozinhos. A gente aí agora vai ter que resolver a situação do ano que vem em relação de arbitragem, tá? Que ainda mesmo com VAR, essas coisas todas são muito enroladas e muito tendenciosos. Mas graças a Deus o futebol brasileiro está evoluindo, meus amigos. Mas bora lá, Jackson, tranquilidade total. Quem é esse jogador que tá para ser vendido pelo Sport? Bora lá para a informação. Não é uma fonte, tá? Mas a gente vai trazer informação aqui para a gente conversar sobre o nosso amigo aí. Bora lá. Meus amigos, o amigo aí, Fábio Guilherme, o FG, ele trouxe a seguinte informação. Escanteado aqui em alta no Atlético de Minas Gerais. Muito se fala da ascensão de Marcelo Aju no Atlético. Enquanto por aqui sobraram apostas que não deram certo. Que no caso que ele pontua aí, Lucas Cunha e Antônio Carlos. Dispensados e Chico que não rende. Isso aí eu fico puto e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. João sem espaço e Renzo de saída. O zagueiro vai se destacando no interior de Minas Gerais. O zagueiro que ele fala é Marcelo Aju. E esse ponto que é o mais específico aqui, que fala a questão da venda do atleta. O Clube Mineiro, inclusive, tem cláusula de compra. E com a Série B que a Ju vem fazendo, é questão de tempo. Mais um que o Sport não aproveitou e pode render fora daqui. Exatamente, meus amigos. Só para você ter uma ideia, tá? Só para você, quem não sabe quem é Marcelo Aju, Jex, quem é Marcelo Aju tal? É um boy da base do Sport, muito promissor, um baita zagueiro, na minha opinião, mas só que fez besteira no passado recente. Botou o Sport na justiça, alegando que tinha FGTS atrasado e tudo mais, e não tinha nada disso. O Sport foi lá e puniu o jogador, renovou com ele, mas começou a emprestar para o time do interior. E esse ano ele foi emprestado para o time da Série B, para o Atlético, tá? Que é um time aí do interior que está lutando para não cair. Só que o ponto é o seguinte, meus amigos. Antes dele ser emprestado, ele fez um campeonato pernambucano, na nossa ideia aí do nosso amigo Pepa, de não, vamos deixar os nossos jogadores descansarem e tudo mais. E ele fez um bom campeonato pernambucano. Ele, um tal de Gago e também o nosso Zé Lucas aí, que tá para ser vendido, tá ou não tá, mas esse é outro rolo. Mas o jogador, meus amigos, é um jogador interessante. O Sport poderia ter aproveitado. A gente, que é o que o amigo trouxe aí. O cara pode ser vendido e vai ser vendido, tá? Porque o que se tá falando é que vai ser vendido a preço de banana, tá? Isso aí não chega nem a R$ 1.000.000. Só para você ter uma ideia que um jogador que tem apenas 22 anos, o Sport emprestou e botou uma cláusula lá embaixo. Eu só vou ter certeza do valor mesmo para trazer para vocês em breve. Mas não chega a R$ 1 milhão, tá? Então vai sair de graça do Sport o atleta. Mas um ponto que o amigo falou aí, e é muito válido, a gente tava com o Lucas Cunha, pô, com o Antônio Carlos. Vou botar nem Chico, tá? Que Chico, pelo menos ali no Campeonato Pernambucano, jogou uma bolinha. Mas, meu amigo, a gente não dá oportunidade a Marcelo Aju por causa de um negócio antigo que já o Sport já superou. Isso aí foi em 2022 ou 2023. O cara é bola. Mostrou, eu pensei particularmente que ele iria jogar agora no Campeonato Brasileiro. Ele ia ter mais oportunidade no Campeonato Pernambucano. Não, o Sport, depois dos 3 jogos que botou o Sub-23 para jogar, deixou os boyzinhos no banco, no Sub-17 na verdade, deixou os boys no banco ali e pronto, deixou ele no banco, aproveitou ainda Zé Lucas um pouco, mas Marcelo Aju ficou sem fazer nada, sem poder jogar, sem entrar nos jogos, sem dar oportunidade, emprestaram ele para o Atlético e no jogo passado, meus amigos, que teve Paysandu e Atlético, ele foi o melhor jogador da partida. Só para você ter a ideia que o jogador, eu não sei se ele está no nível de Série A, também não vou dizer, tá, mas
Lucas Cunha e Antônio Carlos, meu amigo, esse aí eu tinha certeza que não tava. E se fosse para aproveitar, eu aproveitaria o boy da base, que era Marcelo Ajô. E agora a gente vai perder pelo pé, com total certeza. Ele vai continuar lá no Atlético de Minas Gerais, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que tu achou? Tu gostava ou não gostava aí do futebol de Marcelo Ajô no esporte? Tamo junto e até a próxima.